Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá começar a responder as questões que foram solicitadas. 15ª lista, referente à integral dupla, fora solicitado para fazer a questão H, K e a letra I. Tá bom? Dá uma cacofonia danada. HKI. Tá? Então tá aqui. Na letra I, nós temos a integral dupla. A primeira que vai de 0 até 1. A segunda que vai de 0 até 1. De x vezes y, tá? Vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. A letra H é a integral dupla, a primeira que vai de 0 até 1, a segunda que vai de 0 até 3, da exponencial de x mais 3 vezes y dy dx. E a outra, letra K, que é a integral dupla, que vai a primeira de 0 até 1, a segunda de 0 até 1 também, da raiz quadrada de s mais t ds dt. Tá? Eu vou começar da mais fácil, tá? Que é a letra H. Vou pular a letra I, tá bom? Vou para a letra K para vocês entenderem o que é que eu vou fazer, tá bom? Depois eu volto, tá bom? Para a letra K, para a letra I. Então vamos lá. Tá? Eu vou escrever aí, pessoal, a questão, tá? Primeiro, como eu já disse, vou escrever a letra H, tá certo? Que ele diz o seguinte, para calcular a integral dupla, e a expressão é essa que eu vou apresentar. Já foi dito. Perdoe, que a mesa é pequena aqui, porque eu vou colocar local onde vai escrever. Então você tem o seguinte, ó, a integral na letra H, tá? 15ª lista, tá? Primeira questão, letra H. Nela, você tem a integral que vai de 0 até 1. De 0 até 1. Depois a integral que vai de 0 até 3. A função é exponencial de x mais 3 vezes y dy dx. dy dx. Então isso aqui é igual a... Primeiro, pessoal, eu posso fazer aqui, ó, trabalhar com exponencial, sem calcular a integral ainda. Tá bom? Eu posso separar. Então eu teria aqui, ó, a integral que vai de 0 até 1. A integral que vai de 0 até 3. E agora, na ideia de exponencial, você tem, ó, como tem um somatório aqui, ó, então fica exponencial do primeiro fator, que é de x, vezes exponencial do segundo. Tá bom? dy dx. Tá certo? Então vamos lá. Se eu separei dessa forma aqui, quero calcular a integral com relação a y. Então o que tem x se torna o quê? Constante. Então a integral de 0 até 1 da exponencial de x vezes, tá bom? Porque a exponencial de x aqui dentro, ele é constante, já que a integral é com relação a y. Para fora, então ele multiplica quem? A integral, que vai de 0 até 3, vezes exponencial de 3y dy. Vou resolver essa conta depois de dx. Então fica a integral que vai de 0 até 1 vezes da exponencial de x, que multiplica essa integral que está aqui dentro, pessoal, exponencial de 3 vezes y, você resolve pelo método da substituição. Chama a potência aqui da letra u. Se u é igual a 3 vezes y, tá? A derivada de u é igual a 3 vezes a derivada de y.
Só que aqui tem d de y e não 3 vezes ele. Então passo o 3 dividindo, tá bom? Passou o 3 dividindo. E aí você iria obter como resultado exponencial de u sobre 3. O u eu chamei de 3 vezes y, está aqui, ó, no intervalo que vai variar de 0 até 3. Deixa aí ainda. Bom, isso aqui ainda d de x. Para quem quiser, só deixar anotado, pessoal, olha lá na apostila de cálculo 1 e vocês vão ver, ó, a integral de exponencial de a vezes x dx. Isso aqui é igual a exponencial de a vezes x dividido por a. Vocês vão ver isso aí. Tá bom? A integral de exponencial de a é um número, tá bom? A vezes x vai ser igual a exponencial de a vezes x dividido por a. Ah, professor, a é uma fração, então aqui é uma fração também. Aí vai fazer a primeira vezes o inverso da segunda e ajusta. Tá bom? Beleza. Foi isso que eu escrevi aqui, ó. Então a gente substitui o intervalo na expressão. Então ficaria, ó, integral que vai de 0 até 1 da exponencial de x que multiplica. Quando eu substituir, a gente fica com a expressão exponencial de 3. Aí, ó, substituindo 3, 3 vezes 3, 9. Então, exponencial de 9 dividido por 3 menos, bom, menos, quando eu colocar o 0, 3 vezes 0 dá 0, exponencial de 0 dá 1, menos 1/3. Isso aqui com relação a y, a x. O que está aqui dentro do parênteses é constante com relação a x. Passa para fora da integral. Exponencial de 9 sobre 3 menos 1/3. Isso aqui tudo vezes a integral de 0 até 1 da exponencial de x d de x. Ou seja, repete o que está dentro do parênteses. Isso é igual. Oi? O que está dentro do parênteses. Exponencial de 9 sobre 3 menos 1/3. E aí agora eu vou... Quem é a integral de exponencial de x? Ela mesma. Exponencial de x. Tá? E aí o x vai variar de 0 até 1. E a gente escreve. Então vai dar o primeiro, ó, exponencial de 9 vezes x, de 9 sobre 3, menos 1/3, tá? Menos 1/3. Isso aqui vezes, aí agora, ó, na substituição de x, tá? Quando eu colocar 1, fica só o valor da exponencial. Quando eu colocar o 0, fica 1. Então a resposta aqui é essa. Tá? A resposta da questão é essa daqui. Primeiro, professor, não precisa multiplicar? Não. Certo? Não precisa. Tá? Pode deixar assim, não tem problema nenhum deixar a questão assim. Tá? Eu não tenho que simplificar? Não. A ideia é se você sabe integrar. Tá bom? Beleza.
Essa daí foi a letra H. Vou lá para a letra K. É a integral de 0 até 1. Vezes a integral que vai de 0 até 1, que multiplica quem? Raiz quadrada de S mais T, tá? ds dt. d de S, d de T. Como é que a gente vai resolver essa daqui? Vamos lá. Eu tenho que sempre lembrar, toda vez que eu estou fazendo integrais, certo? Se não é sobre a variável que eu estou fazendo a conta, então ele se torna constante. Tá bom? Se não é sobre a variável a qual eu estou fazendo a conta, então ela se torna constante. Tá? Vamos lá, então. Deixa eu ver se essa eu vou usar na letra I ou se eu saltei, fiz besteira. Então, durante as contas eu descubro. Ó, então, daqui a gente tem integral que vai de 0 até 1 vezes a integral que vai de 0 até 1, tá? De raiz quadrada de S mais T ds, oi, você fechou o colchete antes, ds d de T. Beleza. Primeiro passo que eu vou fazer para resolver a integral que está aqui dentro, substituição. U é igual a S mais T, o que implica então que d de U derivada com relação a S, tá? Já que é com ela que eu estou integrando, a derivada de U com relação a S dá 1, ou seja, d de U é igual a d de S. Não quer que isso me ajuda? Vamos lá. Então, a integral aqui ela pode ser reescrita da forma: integral que vai de 0 até 1, da integral, tá bom? É bom substituir logo. Quando S vale 0, você coloca aqui, então o U vale T. Quando o S vale 1, o U vale 1 mais T. Vezes a raiz quadrada de U, D de U. Tá bom? Eu vou voltar para o S, pessoal. Tá? Não precisa não. Tá aqui, ó. Integral disso aqui, D de T. Só que essa integral aqui é regra da potência, porque o U, ó, vou deixar destacado aqui, pessoal. Esse meu U, ele pode ser escrito na forma racional, U elevado a 1/2. Tá certo? Então, eu resolvo essa integral aqui a partir de regra da potência de integrais. Então, fica integral de 0 até 1, tá? Que multiplica, ó. A expressão que vai estar aqui é U elevado a 3/2. E por regra da integral, o que aparece no numerador, aparece no denominador. 3/2.
no intervalo de u que vai de quanto? De t até 1 mais t. Isso aqui d de t. Ou seja, primeira vezes o inverso da segunda dá 2/3. 2/3 é constante. Tá bom? Então, ó, não tem problema nenhum. Fica aqui, ó. 2/3 que multiplica, ó. Quando eu colocar t mais 1 aqui nessa expressão, deixa eu trocar o parênteses aqui pro colchete. Então vai ficar quem? 1 mais t elevado a 3/2 menos, tá? Quando eu substituir o t na expressão, vai ficar t elevado a 3/2. Isso aqui, ó, d de t. Qual é o detalhe? 2/3 aqui é constante, ele sai da integral. 2/3. Tá? Aqui multiplica a integral. E aqui eu posso fazer o seguinte, ó, na minha integral. Integral da diferença é a diferença das integrais. A gente já sabe isso. Então, de 0 até 1. De 1 mais t tá? De 1 mais t elevado a 3/2. Isso aqui d de t. Essa integral menos a integral que vai de 0 até 1 de t elevado a 3/2 d de t. Aqui você já consegue terminar, pessoal, tá bom? Não vou fazer mais a conta não, que aqui vocês sabem. Nessa segunda aqui, ó, nessa entrada aqui de t elevado a 3/2, a gente usa a regra da potência simples. Vai ficar t elevado a 5/2 dividido por 5/2. E nessa daqui, ó, de 1 mais t, você usa de novo a substituição. Nessa substituição vai ser u é igual a 1 mais t. E aí você resolve de novo essa conta. Quando t for 0, o 1 é 1. Quando t for 1, o u é 2. E aí faz essa conta aqui. Tá bom? A partir desse ponto aí vocês conseguem fazer. Entra aí. Você tem a integral dupla, que vai de 0 até 1. Integral que vai de 0 até 1. De x vezes y vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado de, deixa eu ver aqui qual é a ordem, dx dy. Dx dy. Beleza. Apareceu a raiz quadrada aqui. Vocês acham que eu vou usar o quê? Acabei de fazer aqui em cima, ó. Mas, professor, se eu chamar a expressão que está aqui dentro da raiz quadrada de u, tá? Com relação a x, por exemplo, a derivada é 2x. Olha o x aqui fora da raiz. Então, para essa conta aqui, eu vou usar o mesmo método que eu usei na letra K. Tá? Eu vou fazer uma vez, que aí vocês entendem. Na segunda, já vai ficar bem mais claro. Então, vamos lá. Separando aqui, então, fica a integral. Que vai de 0 até 1. Voltando aqui, ó. Vezes a integral, que vai de 0 até 1. X vezes y, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. Tá? Então vamos lá, isso aqui é igual a
Resolvendo, ó, vou chamar o que está aqui dentro de U. Tá certo? Se eu chamar, vou botar até aqui de vermelho. Se U é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, isso implica que d de U é igual a 2 vezes x d de x. Ou seja, d de U sobre 2 é igual a x dx. Ou seja, dessa minha conta aqui em cima vai ficar, ó, a integral que vai de 0 até 1 da expressão, ó, na integral de, como eu estou mudando a variável, colocar aqui, ó, quando x for 0, você fica com y ao quadrado. Quando x for 1, 1 ao quadrado dá 1, então você fica com 1 mais y ao quadrado. X dx vai dar d de U sobre 2. O y é constante, vezes a raiz quadrada de U vezes d de U sobre 2. Isso aqui é dy. Y é constante aqui dentro dessa integral para fora. Integral de 0 até 1. 1 meio, ó, tem 1 meio aqui dentro. Também é constante para fora. Então fica y sobre 2 vezes a integral, que vai de y ao quadrado até 1 mais y ao quadrado de U elevado a 1 meio d de U. Isso aqui, ó, depois eu vou calcular quem? D de x. D de y, perdoe. Então vamos lá. Essa parte integral aqui a gente já fez no exemplo anterior, tá bom? Então na igualdade que aqui tem, integral que vai de 0 até 1 de y sobre 2, que multiplica, ó, o U, a gente já sabe que vai dar, ó, 2 terços de U elevado a 3 meios. É só olhar a questão anterior, tá bom? Não vou fazer de novo, não. Daqui, ó, y ao quadrado 1 mais y ao quadrado. Tá bom? Beleza. Isso aqui depois, ó, d de y. Vamos pegar todo mundo que é constante. Tá bom? 2 terços aqui, ó. Tá? 2 terços para fora. 1 meio constante para fora. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Então acaba espaço e aí eu não faço nada. Então todo mundo que é constante, ó. 1 meio vezes 2 terços vai dar 1 terço. Então 1 terço para fora. Tá? Na integral, que vai de 0 até 1. Tá? O U, a gente já sabe o que dá do exemplo anterior. Então fica aqui, ó, fora o y que multiplica 1 mais y ao quadrado elevado a 3 meios d de y, tá? Deixa eu botar o cochete aqui, ó, menos a integral que vai de 0 até 1 de y vezes y elevado a 3 meios, tá? Ô, professor, não é y elevado a 3 meios, não. Tem o y ao quadrado, tá? Então, vou botar aqui o vezes aqui fora. Y ao quadrado elevado a 3 meios. Tá bom? Isso aqui, ó, d de y. E aqui de novo, ó, isso aqui é integral de primeira ordem, tá? Isso aí vocês fazem. Y ao quadrado elevado a 3 meios. Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3.
Então ficaria y ao cubo vezes y aqui dentro da y a quarta. Tá? Aqui dentro da y a quarta. E aí integral simples de y a quarta. Nesse outro aqui, você faz o quê? U é igual a 1 mais y ao quadrado. Então se U é isso, d de U sobre 2 é igual y dy. O y dy está aqui. Chamou todo mundo que está aqui dentro de U. Muda o intervalo. Não esquece de mudar o intervalo. Quando o y for 0, o U é 1. Quando o y for 1, o U é 2. Então fica a integral de 1 até 2 de U elevado a 3 meios vezes d de U dividido por 2. Isso aqui vocês resolvem. Beleza? Então volta para mim. Olha, o Edson entrou também. Boa noite, Edson. E aí, qual seria uma próxima? Lembrando, pessoal, que integral dupla ou tripla ou ordem 10, 1000, 1 milhão, não importa. Vocês vão fazer sempre como se fosse integral de primeira ordem. O que não variar com a letra que você tem é constante. Então, independente. Ele chama integral dupla porque você vai integrar duas vezes. Mas o modo de resolver não muda. Ou seja, vocês têm que lembrar como é que resolve integral lá de cálculo 1. Tá? O ponto é esse. A integral a gente resolve aqui como se fosse duas integrais de primeira ordem. Tá? Que a gente faz lá. Duas integrais simples. Então, e o método de integrar é porque a gente está indo de dentro para fora. Primeiro resolve o que está dentro, depois resolve o que está mais para fora. Então, qual seria uma próxima questão? Questão 2. Perdoe, deixa eu... Questão 2 da lista de coordenadas polares. Beleza? Vamos ver. Tá? Acho que coordenada polar... Integrais duplas em regiões. Coordenada polar. Pronto. Use coordenadas polares para determinar o volume do sólido dado. Abaixo do cone e acima do disco. Beleza. Ok. Vamos fazer o esboço da região. Tá bom? Quando ele chama disco aí, pessoal, esse x ao quadrado mais y ao quadrado, na verdade isso aí é um cilindro. Tá bom? Então ele vai pegar abaixo do cone e acima, tá bom? Não é bem acima, é dentro do cilindro. Eu vou mostrar para vocês o porquê. O que ele pede, tá? Vamos ajustar aqui. Lista 17, tá bom? Que é a ideia de coordenadas polares. Segunda questão. Letra A. É porque eu vou ajustar essa conta aí, porque ela tem um probleminha, minha. Tá certo? Eu vou mostrar o porquê. Tá aqui. Primeiro vamos fazer a figura. Ele dá a região, ó, que está abaixo. Eu vou mostrar porque é que ela tem um problema. Abaixo do cone. Z igual raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é a representação de um cone. Tá bom, pessoal? E o outro, ele diz o seguinte, ó. Ele fala que é acima do disco. Tá? Calcula o volume da região que está abaixo do cone,
e acima do disco. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 4. Deixa eu só confirmar que é o volume. Pronto, é o volume. Como é a cara disso aqui, ó? Então, em 3 dimensões, agora vai começar. Se descrever já tá ruim, de desenhar, eu sou pior. Eita, tem uma hora que o braço prende aqui na mesa, aí fica essas linhas tortas pra caramba. Parece que o eixo Z tá grávido. Ou tomou muito chope. Era pra estar em linha reta, aqui tá meio torto. Linha de bêbado. Então você tem aqui, ó. Quando ele dá o cone está assim, ó. Z igual a y, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ele está assim, ó. Tá um pouco inclinado. Só, a mão tá travando aqui. Tá? Vamos ver agora se vai. É um cone. Isso aqui é a expressão Z igual a O igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? O problema é que ele diz que está acima do disco. Qual disco? Vou botar aqui de verde. Ele está acima do disco x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. O problema, como é um disco, ele pode estar aqui embaixo, no plano. Tá? Aqui pode ser o disco. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 4. Esse menor ou igual do que 4 quer dizer que ele pega aqui, ó, toda essa parte que está aqui dentro, ó. Tá? Pega tudo aqui. Mas o ponto também, como é só um disco, ele pode estar aqui, ó. Ele pode estar aqui no meio, ó. Isso aqui ainda é o disco. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 4. Tá? E ele vem se mantendo até chegar a um certo ponto aqui, ó. E ele vem até chegar a um certo ponto. Só que a medida x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 4 é um cilindro. Tá? Então não é bem o volume que está abaixo dessa linha vermelha. Agora eu vou trocar a cor. Vou botar, sei lá, vou botar azul, aparece laranja. Não. Já colorido aqui. Arco-íris agora. Tá? Ele quer, na verdade, não só acima do disco, que isso na verdade é um cilindro. Ele quer acima do plano, aí sim, do plano XY, aí isso aí faz todo sentido e não é acima do disco, tá? Isso aqui, ó, tá? Não é acima do disco. Essa parte aqui tá equivocada, é dentro, tá? É dentro do cilindro.
Então é dentro do cilindro. Tá certo? Ou seja, ele está pegando, ó, dessa parte vermelha aqui, ó. Oi? Não é isso não, pessoal. É o colorido. Ó. Essa parte aqui, ó. Dentro. Entendeu? Essa parte que está aqui dentro. Então é como se você fizesse o seguinte, ó. Qual é a visão disso? Você pega uma lata cheia de areia e enfia um funil dentro. O desenho que vai formar, quando você fizer isso, pegar uma lata cheia de areia, enfiar o funil, tá? Vai ficar essa parte de cima aqui, ó. Então a parte de baixo é que vai ser o volume que você vai calcular. O desenho tentando ajeitar, né, o desenho, ele seria simplesmente assim, ó. Para dentro. Aqui está a sua lata. Tá bom? E do lado de dentro, aqui está o cone. Tá bom? Você quer pegar essas partes aqui, ó. Como é que eu calculo esse volume? Vamos lá então. Em coordenadas cilíndricas, em coordenadas polares. Ok? Eita. Em coordenada polares. Pergunto a vocês, ó. Aqui, na base de um cilindro, todo mundo concorda comigo que você vai ter um disco. A parte de baixo de um cilindro, ele é um disco. Se ele é um disco, aqui o centro desse disco, tá bom? Vai ser quem? O 00. Tá aqui, ó. Centro 00. A distância do centro até a borda é o raio. Como é que eu calculo o raio? Tá aqui, ó. Eu tenho essas duas condições aqui, ó. Eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Isso aqui, ó, é igual a r ao quadrado. E eu também sei da questão que x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui tem que ser menor ou igual do que 4, que é o valor do disco. Portanto, se eu juntar essas duas informações aqui, a gente tem o quê? Que r ao quadrado tem que ser menor ou igual do que 4. Quando você aplicar a raiz quadrada, o teu raio tem que ser menor ou igual do que quanto? 2. Como o raio é sempre positivo, todo mundo há de concordar comigo que o raio varia de 0 até 2. Tá certo? Isso é verdade. O raio é sempre um valor positivo. Você não tem menos 1 metro de diâmetro. Certo? Você não tem menos 1 metro. Tá bom? Então o raio é positivo. Ó. Já achei a variação de R. Quem é a variação? Tá? Aqui, ó. De R. Já achei. De θ. Quem vai ser? Como a gente está trabalhando em um disco, aí todo mundo é fácil de ver. Em um disco, o meu valor do ângulo varia de 0 até 2π. Então, já achei a variação do raio, já achei a variação de θ,
E aí eu teria a ideia de escrever a minha integral dupla. Eu vou escrever aqui, ó. A minha integral dupla, tá? Para determinar o volume, seria, ó, em cima da região, tá? Eu chamei de B, mas pode chamar de R, que é R de região. Da função, que antes era no plano cartesiano, ou seja, x e y, dx, dy, ou dA para ficar melhor, tá? Vezes a variação da área. Isso aqui passa a ser, então, quem? A integral em cima da região ainda. Agora, na minha função de R cosseno θ, R seno θ, R dr dθ. Ah, que bom, ó. O intervalo eu tenho, ó, o raio de 0 a 2, o ângulo de 0 a 2π. R dr dθ já está aqui. O detalhe é só a gente determinar quem é essa função. Vamos lá determinar quem é a função? A função que aí está, tá? A minha função de x e y, ela vai ser igual, tá? Para lembrar, pega lá a apostila. A diferença do gráfico que passa por cima menos o gráfico que passa por baixo. Na região do cone que a gente tem aqui, ó. Se a distância é do piso até o cone, ó, todo mundo é de concordar que a distância é essa daqui, onde eu estou marcando de preto, aí na esquerda de vocês. Tá? Deixa eu dar uma ampliada aqui. Tá? Depois eu recuo. Então a distância, ó, do cone até bater no plano XY é a altura. Ou seja, meu f de xy é exatamente essa diferença da expressão que passa por cima menos a que passa por baixo. Vamos lá então escrever essa ideia lá no f de xy. Tá? Então o f de xy que está aqui vai ser, qual é a parte do gráfico que passa por cima? É o cone, ou seja, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a parte do cone. Qual é a parte que passa por baixo? É o plano XY. No plano XY, ele vale quanto? O valor de Z? 0. Menos 0. Então, nesse caso aqui, minha função de f de x e y é essa raiz quadrada que aí está. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas, professor, o senhor está querendo, ó, esse f, tá? Esse f de r cosseno, r seno. Então, beleza. Vamos escrever ele. Então, f de r seno, r cosseno, de θ e r seno, tá? Isso aqui dá quanto? Igual a raiz quadrada de... Quanto é que vale x ao quadrado mais y ao quadrado? Eu sei quanto vale. Vale o quê? R ao quadrado. Já foi colocado lá em cima, quando eu fui calcular a ideia do raio. Então, na verdade, isso aqui é simplesmente o valor de R. Com todas essas informações, agora sim, ó. Logo, o meu volume, tá? Que seria a integral dupla em cima da região de f r cosseno
R seno, tá? Isso aqui R, dr, dθ. Então o que é que eu tenho aqui? Primeiro, ó, a variação de θ é a última, então de 0 a 2π. A integral, quem é a variação do raio? De 0 até 2. Quem é f? É r vezes quem? R dr dθ. Como as expressões aqui são independentes, pessoal, tá aí. Agora eu vou dar uma dica. Eu não fiz lá nas questões anteriores de integral dupla, tá bom? Porque eu queria fazer o passo a passo. Mas aqui eu já posso dar uma ajuda, ó. Como nem o valor do raio depende de θ, nem o valor de θ depende do raio, então eu posso separar essas integrais fazendo um produtório. Ou seja, isso aqui seria igual a integral que vai de 0 até 2π dθ. E esse valor aqui de ângulo multiplica a integral de 0 até 2, r vezes r, r ao quadrado, dr. Então você tem aí duas integrais simples para resolver, tá bom? Resolva essas integrais, vocês vão achar como resultado final integral de 1 dθ com relação a θ, dá o θ variando de 0 a 2π. Isso aqui dá 2π vezes integral de r ao quadrado, r ao cubo sobre 3. Quando eu colocar o 2, 2 ao cubo dá 8. Então fica 8 terços. Quando eu colocar o 0, dá 0. 8 terços vezes 2. Isso aqui então dá 16 vezes π sobre 3. Unidade de medida cúbica. Tá? Que eu não sei se isso aí é em centímetro, em milímetro, em metro, em decímetro, não sei. Então dá isso aí. Beleza. Vamos voltar para mim. A área do, ó, a parte do plano z igual a 2 mais 3 vezes x mais 4 vezes y, que está acima do retângulo. De 0,5, 1 a 4. Tá? Eu já tenho a minha região aqui, ó, de limitação, ou seja, variação em x, tá? Como é um retângulo, ó, de 0 a 5 a variação de x, de 1 a 4 a variação de y. Tá bom? Então você faz o retângulo aí. Então, o intervalo de integração já está dado. A única coisa de fazer para z aqui, tá? Que eu lembro a vocês é o seguinte. Vamos lá. Tá? Vamos ajustar aqui. 18ª lista. Primeiro, letra A. Ele diz que a tua função é z igual a 2 mais 3x mais 4y mais 3x mais 4 vezes y. Tá? E ele está a região limitada pelo retângulo. De 0 a 5. 1 a 4. Tá, então a gente já tem as variações de x e de y. Beleza, x vai de 0 a 5, y de 1 a 4. Como é o cálculo da área de superfície? Área de superfície é simplesmente a integral dupla sobre a região que a gente quer calcular, vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada de z com relação a x. Isso aqui é elevado ao quadrado, mais a derivada parcial de z com relação a y, também é elevado ao quadrado, d de a.
Fazer é fácil aqui, ó. Então, integral sobre a região da raiz quadrada de 1 mais derivada de z com relação a x dá 3. 3 ao quadrado, 9. Mais derivada de z com relação a y dá 4. 4 ao quadrado, 16. Isso aqui, ó, d de A. Quem é essa região aqui? Integral. Aí eu posso fazer x ou y do jeito que eu quiser, ó. O y aqui, ó, 1 até 4. O x de 0 até 5. Vezes raiz quadrada de 26. Dx dy. Ó, de novo, ó. X não depende de y para variar. Raiz de 26 é constante, para fora. Ó, raiz de 26 é o primeiro. Como x não depende de y e y não depende de x, você faz isso aqui então vezes, ó, a integral que vai de 1 até 4 dy vezes a integral que vai de 0 até 5 dx. Então vai dar, ó, nessa primeira integral aqui vai dar 3, na segunda dá 5, 5 vezes 3, 15, ou seja, dá 15 vezes raiz quadrada de 26, como é área, unidade de medida quadrada. É só isso. E não importa qual seja a região. Ó, pessoal. Se for aqui, ó, em todos ele dá a parte do plano. Dentro do cilindro, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Isso é só para dizer que você vai trabalhar com coordenada polar. Tá bom? Vai trabalhar com coordenada polar. O z aqui, ó, está em função de x e y. Como você está convertendo em coordenada polar, você escreve x. Tá bom? Vai deixar do jeito que está aqui? Deixa. Faz a derivada. Tá? De z com relação a x e y. E aqui as integrais, ó. Tá? Deixa em coordenada polar. Está no primeiro octante. Ou seja, na parte positiva do semi-eixo x, y e z. Tá bom? A parte da superfície, z igual a 1 mais, ó, 3 vezes x mais 2 vezes y ao quadrado. Parte do paraboloide. Tá? Acima do plano. Tá? É tudo a mesma coisa. Como ele está acima do plano aqui, ó. Tá? X e y. Você tem que ver. Paraboloide tem concavidade para baixo. Tá? Aqui também vai variar em coordenada polar. Tá bom? Aí depois que você escrever lá a tua função de z, tá? F, derivada de z com relação a x, derivada de z com relação a y, aí você escreve as coordenadas polares. Deixa eu voltar para mim. Tá certo? Vocês entenderam que a expressão é bem simples, né? Derivada de z com relação a x, de z com relação a y, aí você tem a função. Como você vai trocar para coordenada polar, aí você pega a função que está lá dentro da raiz e você reescreve ela em coordenada polar. Então, ó, pessoal, qualquer coisa, tira as dúvidas com os monitores, passe para mim, tá? Também as dúvidas, tá certo? Amanhã a gente tem mais uma aula dessa para fazer exercício. Vão treinando. Essas questões você vê que é questão de treino. Não é tão questão de dificuldade, mas sim de treino. Não precisa fazer todas as questões da lista, pessoal. Vocês ainda não se tocaram nisso. Eu não quero que vocês resolvam toda a lista. Ela é treino. Vou pegar essa daqui, de coordenada tripla, dupla. Tá? Vou pegar a do livro aqui, que está respondido. Fiz a primeira, deu certo. Fiz a segunda, deu certo. Fiz a terceira, deu certo. Pronto, já estou sabendo. Vou para o outro. Nessa outra aqui, fiz a primeira, deu certo, na segunda deu errado, na terceira deu certo. Eu estou sabendo mais ou menos, então vou tirar a dúvida.
Vai para outra. Ah, esse daqui não sei nem para onde vai. Então você não sabe. Pergunta. É assim que faz, pessoal. Tá bom? Não é para responder toda a lista, não. Já imaginou se eu tivesse passado uma lista com 1000 questões? Vocês não precisam fazer todas. Vai treinando, ó. Vou escolher essa. Deixa eu ver. Acertei. Tá? E pelo que eu estou vendo aqui, infelizmente essas listas estão. Algumas questões estão sem gabarito. Aí você não sabe nem se acertou ou errou. Tá bom? Então pega a questão do livro que já está pronta. Olha na internet, ó. Vou pegar essa daqui, ó. Escrevi a questão, vou resolver. Resolvi. Vou comparar. Deu certo? Beleza. Não deu? Deixa eu ver onde foi que eu errei. Ah, errei aqui. É treino, pessoal. 2 questões, 3 no máximo. Então é isso, pessoal. Aquele detalhe. No final, quando eu não tenho mais nada que falar, meu nome é Fui!